Boa tarde, gente, né? Já estamos chegando, entrando pela noite daqui a pouco, né? Nós vamos falar na teoria, né, de Max Weber, ou teoria das organizações, né? Porque ele também pensou na questão da estrutura organizacional, né? Como ele ia melhor, né, organizar essa empresa, as empresas, né? Ela foi focada em dois elementos, né? Tanto nas empresas em geral, como na organização do governo, né? Ele pensou nesses dois aspectos aí. E aí, né, ele teve uma série de propostas, né, que algumas vocês viram que está fundado em todos aqueles elementos que a gente viu também na aula passada, tá certo? E que essa teoria, né, teve suas origens em virtude da fragilidade e a parcialidade da teoria clássica e da teoria das relações humanas. Ele via que necessitava um enfoque mais amplo e completo, tá certo? Então, esse modelo de organização dentro de uma racionalidade, dentro do racional, envolvia variáveis e comportamento dos seus membros aplicados a todas as organizações, né? O crescente tamanho e complexidade das empresas, né, exigia modelos organizacionais mais bem definidos, tá certo? E então ele, né, criou esse modelo da burocracia. Então houve o quê? Houve o ressurgimento da sociologia da burocracia, né? Ou seja, a sociologia da burocracia dá-se um novo modelo de organização, tá certo? A partir dessa sociologia da burocracia, né? Dá-se o aparecimento desse modelo de organização, né? Teve início por volta de 1909, né? Sendo que alguns autores alocam ele e a escola clássica, né? Também, porque pensava na organização e na eficiência dessa organização. Então, ele aloca também a escola clássica, né, que a gente viu que é formada pela escola científica de Taylor e pela escola, né, clássica, teoria clássica, aliás, pela teoria clássica de Fayol, tá certo? Ou teoria por processo. Houve prejuízo no início contra a divulgação, né, dessa teoria e, por consequência, a aplicação das orientações da teoria da burocracia pelas organizações, né? Então, não foi logo divulgado, em outras palavras, e aí não teve logo sua aplicação, foi isso aí. Na realidade, o autor, Max Weber, né, nascido em 64, né, com morte em 1920, era sociólogo, né? Trabalhou toda essa questão da teoria social e econômica, foi concluída desde 1910, mas só foi aplicável 37 anos depois. Então, a teoria da burocracia, que se ocupou com os aspectos burocráticos nas organizações, né, de estruturação formal e autoridade hierárquica, né? Essa teoria ela foi até criticada e colocada por outros estudiosos, vamos dizer assim, não é? No que tange propostas novas, né, em relação, e também no que tange elementos que eles achavam que não iam funcionar, né, diante do pensamento de Max Weber. Ele não ia funcionar, o pensamento dele, diante dessas organizações. Então, as organizações formais modernas baseiam-se em leis, né? São racionais e atendem as pessoas e não as chefias apenas. Elas buscam atender as pessoas, não é em benefício do chefe, não é, mas em benefício das pessoas. Então, a burocracia é uma forma de organização humana que se baseia na racionalidade, em tudo que é racional, né? Em cima da racionalidade, isto é, na adequação dos meios
aos objetivos pretendidos, na busca da máxima eficiência objetiva. Veja que eles estão buscando também a questão, né? Aqui ele está buscando a questão da eficiência. Então, ele vai dizer que toda sociedade, organização ou grupo que se baseia em leis racionais é uma burocracia. Então, toda organização que tem suas leis, né, é uma burocracia. Então, instrumentos administrativos resultantes. 1. Estruturação formal das organizações. Elas passaram a ter uma formalidade, né? Iniciou na teoria do processo administrativo e evoluiu até a teoria administrativa. A teoria do processo administrativo é a teoria que a gente já viu quando iniciou a segunda teoria, pertencente à escola clássica, que é a teoria de Fayol, tá certo? De Henrique Fayol. De um outro lado, não é? Houve a estruturação organizacional mecanicista, não é? Que era considerada ideal para situações mais estáveis das organizações e foi aplicáveis na sua plenitude, não é? Por exemplo, a de Taylor foi uma organização mecanicista e a do próprio Fayol também foi mecanicista. Do outro lado, a estruturação organizacional orgânica, considerada ideal para situações mais estáveis das organizações, não é? Então, surgia essa outra situação, né? Essa nova proposta de teoria, né? Que era a teoria de Max Weber, tá certo? Sendo assim, esses princípios não se adequam, pois a flexibilidade organizacional predomina. As tarefas e as atividades são constantemente redefinidas e os organogramas perdem sua função básica, tá certo? Então acontece isso aí, não é? O certo realmente é que as tarefas e as atividades sejam redefinidas. Se você vai e pesquisa e vê que aquela atividade, aquela forma de desenvolver aquela tarefa, ou aquela tarefa não é coerente, de forma a buscar novos alcances, né, em termos de efetividade, ela não está satisfazendo, ela tem mais a que mudar, tem que ser flexível. A organização não pode estar dentro daquele padrão estático, não é? As coisas são dinâmicas e elas estão consecutivamente se modificando, tá certo? E aí, essas tarefas, as atividades, não é? Elas precisam realmente ser redefinidas, não é? Então, a gente pode até colocar um organograma, mas com o tempo a gente também pode redefinir esse organograma. Eu sei que o organograma é uma coisa mais, não é, digamos assim, mais rígida, mas a gente também pode mudar esse organograma com o passar do tempo, adequando às novas realidades emergentes. Não é? Quando trata-se, por exemplo, de uma empresa privada, tá certo? Ela precisa estar se adequando ao mercado. O mercado criando novas feições para que possa, não é, atender às novas exigências de mercado. Então, eu mexo também na estrutura organizacional da empresa, tá certo? E aí, alguns princípios básicos, né, dentro dessa estruturação formal das organizações. Aí tem 3 princípios básicos, que para Weber, né, são características do tipo ideal de burocracia, tá certo? Que é a formalidade. Então, as burocracias são essencialmente formadas por sistemas de normas, não é, pré-estabelecidas, normas formais, não é? A figura da autoridade é o que? A lei, tá certo? O objetivo é a racionalidade das decisões baseadas em critérios impessoais, não é? Eu não posso estar, não é, me baseando em critérios pessoais, aquilo que
que vem me favorecer como governante, vem me favorecer como gestor de uma empresa, não é? Tenho que ser, pelo contrário, eu tenho que pensar naquilo que é mais viável a todos, tá certo? E não a ou B. A impessoalidade, não é? É ser impessoal, então as pessoas são ocupantes de cargos e posições formais. Cargos são figuras de autoridade, tá certo? Obediência ao cargo, não ao ocupante do cargo, não é? Então essas pessoas devem seguir o legal, o que manda a lei, tá certo? O que a lei diz, e não aquilo que elas querem que sejam da sua forma. Mas hoje a gente está vivenciando um processo desse, bem próximo, não é? Que é o do nosso não é? Presidente, não é? Do presidente do Brasil, não é? Que ele quer que sempre prevaleça aquilo que ele quer. Não é aquilo que é melhor para o povo, não é? Mas aquilo que é melhor para ele, não é? No futura eleição, não é? E venha trazer a ele que ele recuperou a nação, não é? Ele está pensando nisso. E aí ele quer desrespeitar o que é legal, não é? Por exemplo, ele quer mandar com certo autoritarismo, ou seja, não quer ter essa questão da impessoalidade, não quer levar em consideração a formalidade, tá certo? E o terceiro que Weber falava é a questão do profissionalismo. Desculpem, profissionalismo. Burocracias são formadas por funcionários. Funcionários, eles são remunerados. As burocracias funcionam como sistema de subsistência para seus funcionários, né, seus próprios funcionários. Então, é necessário que haja um profissionalismo, né? Nós não somos pessoas amiguinhas umas das outras. Podemos até o ser, mas nós estamos ali como funcionários. E funcionários que é remunerado pela empresa ou pela organização, tá certo? E esse sistema, ele dá subsídio aos próprios funcionários. Então, é necessário que ele exista. Até um certo momento, não é? É viável. Agora, tem coisas assim, por exemplo, a rigidez, a não mudança do organograma, isso não existe. Não é? As empresas, elas, devido às necessidades delas, precisam se organizar para atender essas expectativas de mercado, não é? Até sendo mesmo uma empresa pública, ela às vezes concorre com o mercado. Por exemplo, a Caixa Econômica Federal, ela é federal, pertence ao governo federal, mas ela precisa concorrer no mercado como um todo em relação aos demais bancos. Não é? Então, estudo da autoridade hierárquica, não é? Então, a autoridade hierárquica é a que segue as linhas da estrutura hierárquica das organizações. Então, junto à autoridade hierárquica, consideram-se as questões de quantidade, de poder, de qualidade de persuasão, não é? Então, ele vai levar em consideração a hierarquia, que muitas empresas hoje desmistificaram, né, essa questão hierárquica, para que as decisões elas aconteçam mais, digamos assim, rapidamente, né, já que a gente vive num mercado altamente competitivo. Se a gente for uma empresa muito engessada, né, e não flexível, adaptando-se às novas situações, isso pode não funcionar, tá certo? O poder não é autoridade, mas inclui o controle de uma situação, que seja por ameaças, coações ou manipulações, tá certo? Persuasão.
é a capacidade e habilidade de uma pessoa influenciar a atuação e até a decisão de outra pessoa, não é? Então, a autoridade leva isso aí, né? Também ser persuasivo. Autocracia significa o governo de um só, né? Então ele vai primar por essa autocracia. Algumas organizações são autocráticas, pois os seus donos ou principais administradores exercem na sua plenitude o direito de demandar e desmandar, sem qualquer base de sustentação na qualidade administrativa. Mais um exemplo aí que nós estamos vivendo hoje na nossa nação, né? A questão da autocracia. Principais críticas e contracríticas, não é? Dessa teoria. A dificuldade de adequação das organizações ao acelerado ritmo das mudanças e das novas tecnologias de operação e dos novos conhecimentos administrativos. É isso que eu digo a vocês, né? Então a empresa hoje ela tem que ter uma certa flexibilidade. Ela não pode ser uma empresa inflexível, né? Que não possa mudar em função das necessidades, das exigências do próprio mercado, às vezes para servir melhor ao consumidor, para ter uma melhor aceitação junto aos seus consumidores, não é? Ela precisa se adequar ao mercado, como eu disse, tá certo? Então, quando ela tem essa dificuldade de se adequar, as mudanças estão acontecendo e eu não quero me adequar às novas tecnologias, aos novos conhecimentos administrativos, isso vai causar à empresa, não é, digamos assim, o ficar para trás, não é? Dentro de um mercado, como eu disse, altamente competitivo. A empresa tem que estar avançando rapidamente. Então, decorrência direta dos imensos benefícios que essa teoria poderia trazer às organizações, melhoria dos níveis de eficiência e de produtividade, tá certo? Mas se você é engessada, você é rígida, ela não pode seguir de forma a trazer uma eficiência e eficácia, né? B. Exagerada ênfase nos métodos e procedimentos administrativos, em detrimento das habilidades, dos conhecimentos, da criatividade das pessoas. Então, se ela é engessada, se ela é rígida, se ela segue determinados aspectos legais e não modifica em função das necessidades, isso não vai gerar eficiência, eficácia e efetividade, que a gente já viu, esses três conceitos, né, quando falamos de administração em termos gerais. Então, a teoria da administração por processos incorporou de forma inteligente normas e procedimentos, proporcionando uma nova realidade da evolução da administração pelas organizações, tá certo? Então, se você vê, isso não acontece dentro dessa visão da teoria da burocracia, tá certo? Isso não está acontecendo. Isso não vai acontecer. É essa crítica. Eu preciso, né, digamos assim, me destituir desta ênfase nos métodos apenas e procedimentos administrativos em função das habilidades, dos conhecimentos e da criatividade das pessoas. Se aquele método, aquele procedimento administrativo não está coerente na questão do objetivo que eu quero alcançar, não está coerente para isso, então eu tenho que me basear nos conhecimentos, na criatividade, né, nas habilidades das pessoas que podem me trazer novas formas de administrar, novas formas de melhorar determinados procedimentos dentro da empresa, tá certo? Isso só vai me trazer ganho e não prejuízo. Então, a teoria burocrática proporciona o inchaço das organizações. Então, o aumento do quadro de funcionários das organizações
Isto deve ao fato que as organizações governamentais buscam no máximo a eficiência, mas não a eficácia, e muito menos a efetividade. Então, quando ela está sempre enchendo de funcionários, né, aumentando esse quadro, para a empregabilidade, não é? Seria bom. Para a empregabilidade seria bom isso aí, né? Sem dúvida seria bom. Mas para o crescimento da empresa em termos de menor custos, não seria bom. Não é? E outra coisa, complica todo o andamento da empresa, porque quanto mais pessoas você tenha nesse alcance, tá certo? Desses objetivos, né? Dessa missão que a empresa tem, você vai ter mais complicações, tá certo? Mais difícil, por exemplo, você tem uma hierarquia muito, não é, respeitável dentro da empresa, aquela hierarquia. Eu só posso fazer isso se o chefe X, né, se meu chefe ou meu gestor autorizar isso. Isso não é um pensamento de uma administração que se utiliza hoje, que é mais uma administração participativa, onde as pessoas têm poder de decisão, têm autonomia, não é, para decidir, e também ao mesmo tempo que são responsáveis pelas decisões que elas tomam, tá certo? Então, essa hierarquia não vem funcionar bem dentro dessa nova realidade, tá certo? E aí, não é, eu teria os aspectos de importância na análise da estruturação das organizações posto pela teoria da teoria burocrática. Formalização dos procedimentos, descrições dos cargos, políticas, regulamentos, tá certo? Tudo isso ela formalizava. A teoria da burocracia, ela vai defender essa formalização desses procedimentos, não é? Quais são os cargos existentes, tanto é que as empresas possuem, que adotam ainda esse sistema, o manual das organizações, onde ali estão todos os cargos, organogramas, cargos, o que compete a cada cargo, né, que você ocupa, quais são as atribuições como gestor daquela área, tá certo? E aí vai dizer quais são as políticas, quais são os regulamentos dentro daquela organização, tudo vai estar dentro do manual das organizações, tá certo? E aí a gente tem outro tipo de coisa, não é? É a especialização das atividades realizadas nessas organizações, tá certo? Resultando em concentrações de especialidades e conhecimentos. Hoje, essas especificidades dentro da administração, não é? Eu posso até ter uma especialidade, não é? Eu posso desenvolver com mais competência. Digamos que eu, não é, sou um tecnólogo em logística, e aí eu estou trabalhando numa área de distribuição, não é? Numa área de onde eu vou ter, sei lá, um cone daqueles logísticos, certo? E aí é interessante que eu conheça da área específica, mas não é interessante, não é, que esses conhecimentos me levem a exercer aquela função, somente aquela específica, que eu não tenha os demais conhecimentos, que eu não tenha como administrador um pensamento, não é, generalista. Eu preciso ter isso dentro das situações de hoje. Eu não posso, por exemplo, não é, achar que a especialização é suficiente. Não é? Então, uma especialização e só especialização. Mas eles achavam assim porque assim seria dentro do pensamento da escola burocrática. E é um pouco um pensamento de Taylor, né? Porque ele achava que quanto mais você fazia uma tarefa, como mais você se especializava naquela tarefa, mais você poderia, não é, desenvolvê-la melhor. Daí vem o processo de especialização,
não é? Que é antigo. Nós vimos na administração que os próprios egípcios já usavam esse processo da especialização, tá certo? Na questão mesmo da construção das pirâmides, aquele que eu falei para vocês, eles já usavam, né? Um cortava madeira, outro aparava as pedras, tá certo? Que ia formar a pirâmide, outro ia empurrar até levar a pedra para cima, tá certo? Cada um ia fazendo uma atividade específica e só aquela atividade, porque eles acreditavam, não só os egípcios daquela época, mas posteriormente, né? Quando a gente chega a Taylor, ele acreditava que quanto mais você fizesse aquela atividade, mais você tornava-se especialista naquilo ali, não é? E cada vez mais você fazia mais rápido, tá certo? Então é isso aí que eles pensavam. E que não é viável. E que essa teoria, não é? Essa estruturação das organizações, posto por essa teoria, é o mais certo, não é? Mas a verdade é que todas elas nos ajudam, não é? Ajudar dentro da ciência da administração. Só que com o passar dos tempos, vieram outros pensamentos que vão modernizando esses pensamentos que já foram pensados, que foram, não é, argumentados anteriormente, colocados em prática, e que com o desenvolvimento tecnológico é necessário que esses pensamentos sejam um pouco modificados e adaptados às novas realidades emergentes, tá certo? Outro elemento aqui foi a padronização das atividades uniformes das organizações. Então, como é que eu posso padronizar eternamente uma atividade, quando essas atividades, não é, são dinâmicas? E que esse dinamismo eu preciso estar sempre modificando para atender às novas feições, não é? O que hoje a gente vê até como as coisas ficam defasadas. A gente tira até pela própria, sei lá, até as medicações. Mas vocês veem aí que as medicações, elas com o tempo tornam-se defasadas também e precisam ser redirecionadas. Se você vai ver uma vacina, hoje que se fala tanto em vacina, né, a vacina mesmo para a gripe que se toma aí, elas sempre estão defasadas, porque novos vírus mais perigosos e mais resistentes vão aparecendo. E aí você precisa modificá-los, adaptá-los às novas realidades. Assim também a empresa, as organizações, elas precisam ter modificações, elas não podem ser uniformes, né? Uniformizadas, vamos dizer assim. Não, ela não pode ficar dessa forma, né? Ela não pode ter uma única padronização, em função até dos mercados que você está atendendo, não é? Você às vezes precisa se estruturar de forma diferente para atender às novas perspectivas de mercado, tá certo? As novas exigências de mercado. Então ela não pode ser eternamente padronizada, tá certo? Ela tem que mudar em função dessa realidade. Por fim, outro elemento que ele fala aqui, não é, que é dessa teoria também burocrática, né, quanto a essa estruturação, é a questão da centralização. Então a empresa está sempre centralizada na alta administração das organizações, do processo, do poder de decisão, lá na alta cúpula, né? Porque você tem o quê? Uma administração do ápice da pirâmide, são os diretores, presidentes, né? Tem um intermediário, que são os gestores, como chefia de departamento, e por fim, a terceira parte na pirâmide, né? Que é justamente a operacionalização, o chão de fábrica que tanto Taylor estudou, né? Dos operários. Mas dentro, por exemplo, de uma visão de controle de qualidade, né, que foi colocado dentro do processo na questão da administração japonesa, tá certo? Isso aí surgiu primeiramente os CCQs,
que era o Centro de Controle de Qualidade, tá certo? E esse CCQ existiu para isso mesmo, para não só partir as decisões da alta cúpula, mas também até do chão da fábrica, do operário, porque certas atividades só quem desenvolve são aqueles operários, não é? E só eles entendem profundamente daquilo. E se a gente tem um indivíduo, chefe de setor, que está lá no chão da fábrica, de um setor específico da produção, tá certo? Ele está muito aquém em relação ao presidente, em relação ao diretor de uma empresa, mas isso não quer dizer que não seja respeitado o ponto de vista, não seja respeitada a sua gerência, não é? Que por eu estar como gestor presidente, ou por estar como um gestor diretor, não é, dessa instituição, eu não tenha que respeitar o que o operário que está no dia a dia com aquela atividade, não é, vivenciando ali aquelas atividades de produção, ele não seja, não é, digamos assim, valorizado, aquelas sugestões que ele traz. Então era assim que os CCQs começaram operando dentro da empresa, primeiro trazendo lá de baixo para a alta cúpula, não é? Na tomada de decisões. E não essas decisões serem tomadas por quem não vivencia esse processo, tá certo? Então essa centralização também de poder não é bom para a empresa. Então tem determinadas coisas dentro dessas teorias que nós estudamos, não é? Como a gente estudou a teoria de Taylor, científica, a teoria por processo de Fayol, que juntas formam a escola clássica, de relações humanas, como pensamos nas pessoas, não é? As pessoas como elemento, ou como também, não é, o capital humano nas empresas, é isso que eu quero dizer, também importante. E por fim, não é, que nós estamos estudando a teoria da burocracia, que vem mais fortificar também a questão organizacional, que está ligada tanto a Taylor quanto a Fayol, tá certo? Ele, em parte, muitos autores vão defender embora essa teoria apareceu depois, como eu disse, porque só depois que ela foi publicada, só depois que ela foi aplicada, 37 anos depois de feita, né, por Max Weber, é que teve sua aplicação definitiva no âmbito da empresa, tá certo? Ela foi aplicada, foi conhecida, tá certo? E aí isso veio posteriormente, tá bom? E aí aqui a gente, não é, finaliza hoje com essa teoria, não é? Geralmente eu dou essas 4 teorias e o professor da TGA2 ele segue com outras teorias. Mas eu vou fazer o seguinte, primeiro eu vou deixar de novo outra atividade de estudo de caso, eu acredito muito nos estudos de caso, né? Dentro de planejamento de ensino, ele nos dá a oportunidade, não é, de aprendermos melhor, não é, sobre os assuntos, né, porque ele faz com que a gente não seja um simples decorador, né, mas entendedor mesmo dos assuntos, né, de forma que seremos capazes de transformá-los, porque o assunto não é só para decorar, é para transformar depois, não é, a partir dali, obter transformações, não é, se necessário. E aí eu estou deixando mais um estudo de caso para vocês, né, que fala sobre, que tem a titulação Criatividade versus Regulamentação. Vai trabalhar um pouco esse pensamento dessa escola voltada para uma nova realidade, né? Uma nova realidade empresarial, tá certo? E aí fica esse, e nas próximas aulas eu vou falar sobre cada estudo de caso desse que a gente, né, viu, tá certo? E a gente fica por aqui, né? Muito obrigada por mais uma atenção, não é, de vocês, e espero que tenha contribuído, tá certo, com esse aprendizado. Mas vamos dar continuidade na próxima aula, reforçando esses assuntos
e fazendo, não é, as nossas correções. Até mais.